mundo na atualidade. Então hoje nós vamos explicar para vocês aqui, nós vamos ter uma aula de coaching, o que é o coaching, o que é o coach e o que é o coach, tudo isso em primeira mão para vocês, essa videoaula hoje. Aproveite, compartilhe aí no WhatsApp, compartilhe nas redes sociais, para que você possa ajudar o maior número de pessoas a conhecer essa ferramenta que tem transformado aí o mundo inteiro hoje está fazendo coaching, empresários, crianças, adolescentes, funcionários, todas as pessoas estão aí conectados com o coaching. Mas como que começou o coaching? Eu vou contar para vocês aqui rapidamente a história do coaching, para vocês entenderem o que é o coaching. A história do coaching remonta à Idade Média, quando a palavra começou a ser utilizada para descrever os cocheiros, que eram os profissionais que conduziam as carruagens, os coach, até o seu destino. O conceito de coach mais próximo do atual surgiu por volta de 1830 na Universidade de Oxford, para definir um tutor particular, alguém que ajudava o aluno a se preparar para um exame de uma determinada matéria. Nessa página também a gente vai falar um pouquinho hoje tudo sobre o coach, como que começou o conceito coach. De uma certa maneira, podemos considerar que o conceito de coaching existe há tanto tempo quanto a raça humana. Afinal, desde os mais velhos ou mais habilidosos já ensinavam os que eram mais jovens a caçar, cozinhar e também pintar quadros nas paredes das cavernas, lá na pré-história. Assim, o objetivo era fazer com que houvesse cada vez mais indivíduos úteis e eficazes em suas tribos ou comunidades. Esse tipo de coaching prático e relacionado a habilidades ainda existe na maioria das sociedades até os dias atuais. No entanto, uma forma mais sofisticada de coaching, destinada a inspirar uma maior compreensão ou consciência, pode ser vista emergindo nas primeiras filosofias e religiões, desde as lições incorporadas, por exemplo, nas fábulas do Êxopo, na Grécia Antiga, e nos ensinamentos incorporados nas parábolas bíblicas ou do Oriente. Ao longo da história da literatura, não faltam exemplos do conceito de coaching em ação. Ainda na década de 60, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, o modelo de coaching esportivo expandiu-se para além das linhas das quadras e dos campos e começou a ser adotado pelo mundo dos negócios. Porém, de modo surpreendente, a prática, ao menos em termos de desenvolvimento executivo, pareceu cair em desuso no final do século XX. Estes foram os dias do programa de treinamento e gestão integral. Naquela época, a maioria dos programas de desenvolvimento gerencial durava pelo menos 5 dias. Por exemplo, as principais faculdades britânicas de treinamento em administração anunciavam programas abertos, gerais, nos quais gerentes executivos de todas as esferas da vida e das empresas passariam a ser submetidos a um programa pré-estabelecido e inalterável, que é o que a gente chama de método hoje dentro do coaching. Independente de suas necessidades individuais, já nos Estados Unidos, os programas costumavam ser consideravelmente mais longos, e assim, a experiência total de desenvolvimento executivo de 5 e 8 semanas não era incomum. Essa abordagem do desenvolvimento não foi isenta de seus méritos. E ambos os autores desse rápido resumo estiveram envolvidos em tais formas de treinamento que viram que isso traz benefícios imediatos aos que estão sendo treinados. Steve Jobs diz: todos deveriam ter um coach. Olha que interessante. Eles são econômicos e também de natureza mais objetiva. Na década de 80, surgiu Anthony Robbins com a metodologia do Coaching Life, onde propagou por todo o mundo. Então existia só coaching no mundo dos negócios. Anthony Robbins, hoje ele é o maior coach do mundo. Ele criou o Coaching Life, onde ele ajuda a desenvolver a vida das pessoas. E com essas habilidades ele acabou treinando personalidades do mundo inteiro, como Bill Clinton, chefes de estado como Nelson Mandela, Madonna, Will Smith, Steve Jobs, entre outros, se tornando assim o maior coach de todos os tempos e de maior sucesso no mundo inteiro. Tony Robbins fez o coach expandir para o mundo, tendo chegado no Brasil na década de 90, e de lá para cá já são mais de 50 mil coaches formados só aqui no nosso país. Eu conheci o coach lá na década 2000, olha que legal, e de lá para cá cresceu muito. E a profissão cresceu muito aqui no Brasil também. Hoje é
é a segunda profissão mais procurada do mundo na atualidade. Esse é o coaching, o qual a gente vai discutir um pouquinho hoje com você. Então eu fiz 16 formações em coaching com os principais nomes e escolas e institutos do país inteiro. Eu estudei e aprendi todos os segredos do coaching. Então vamos lá. Então eu vou falar para vocês primeiro o que significa a palavra coaching. A palavra coaching significa ferramentas, metodologia, desenvolvimento. Eu gosto de chamar a palavra coach de treinamento. É um treinamento. Não existe milagre, nós não estamos vendendo milagres quando a gente fala de coach, é um treinamento. Então, o coach, quando você fala, eu estou fazendo coach, eu estou me desenvolvendo, eu estou treinando, eu estou melhorando as minhas habilidades, tá? E o que é o coach? O coach, traduzindo para o português, significa técnico, mas eu gosto de chamar o coach de o profissional, o profissional. O profissional coach é aquela pessoa que aprendeu tudo sobre coach, ele passou pelo treinamento, ele aplicou o coaching na vida dele, tá? E ele se certificou, ele fez um curso de pelo menos 120 horas e aprendeu todas as ferramentas, todas as habilidades da profissão. Ele está apto a ajudar outras pessoas a aplicar a ferramenta de coaching em quem? Nos coachee. Coachee significa o aluno ou o cliente, tá? Então, se você está aprendendo coach, você é um aluno ou cliente. Eu gosto de chamar o coach de aluno, porque o coaching, é um treinamento, são ferramentas são muitas ferramentas que envolvem um coaching. Então, a gente estuda psicologia positiva, a gente está estudando agora também a física quântica, tudo dentro do coaching. Então, o profissional coach, ele não precisa ter só as habilidades do coaching. Eu, por exemplo, eu sou terapeuta emocional, eu sou master PNL, programação neurolinguística. Então, eu criei um método próprio meu, onde eu ensino dentro do coach ferramentas para ajudar os meus alunos e os meus clientes. Então, o profissional coach, ele não precisa ficar limitado apenas às ferramentas do coaching. Então, nós temos coach hoje que são médicos, nós temos coach que são psicólogos, já entrevistei psicólogos aqui no nosso programa, inclusive Gisele Xavier e o Dayton Ribeiro, um abraço para vocês. E o coach, ele é o aluno, ele é aquela pessoa que ele recebeu o treinamento de coach, né? Então Steve Jobs, ele fez coach com Anthony Robbins, e ele aprendeu muito, ele se desenvolveu muito como ser humano, e ele que começou a indicar no mundo dos negócios também o coaching e as ferramentas de coaching. Tudo bem? Então, quando você estuda o coach, você se forma profissional coaching, você continua estudando desenvolvimento humano, começa a melhorar, começa a se desenvolver, e aí você pode depois ter uma supervisão, ter uma mentoria, e você se tornar um master coach. O que é o master coach? Master vem da palavra mestre, você se torna um mestre dentro da profissão coaching. Então, o master coach, ele é aquela pessoa que ele está apto a formar outros coaches. Eu posso emitir certificado para você que está nos assistindo. Nós estamos agora com uma turma iniciando aqui em São Paulo. Você que está assistindo a gente, faça a sua inscrição. O menor preço do Brasil, com a metodologia completa, tá? São 120 horas de ferramentas, de estudo, não é só teoria, a gente trabalha muita prática. Então você vai aprender as ferramentas de coaching e, se a produção permitir, eu vou até ensinar algumas ferramentas para vocês aqui hoje. É que o tempo é muito curto e é 1 hora de programa, mas hoje pelo menos o básico do coaching nessa aula você vai ter, tá? Então eu, Robson Gonçalves, tenho aí 18, 19 anos de coaching, tá? E dentro do coaching eu me tornei bem sucedido no mundo dos negócios, no marketing multinível, que é uma profissão onde eu tenho negócios dentro do marketing multinível. Então eu não só desenvolvo coaching, eu também sou empresário. Então hoje eu tenho uma franquia de produtos, eu tenho equipes no Brasil inteiro e todo aplicando as ferramentas do coaching para mim e também nas pessoas que cruzam o meu caminho. Então, como eu estudei muito coaching, eu criei uma metodologia chamada Você Merece Ser Livre. Então, além de você aprender coaching comigo no meu instituto, o curso você vai ganhar um bônus, que a gente chama um bônus em PNL.
você vai ganhar um bônus em PNL. O que é PNL, Robson? Programação Neurolinguística. Você que está assistindo a gente, eu vou falar um pouquinho de PNL também. O coaching ficou bem explicado. Se você quiser saber alguma coisa mais sobre o coaching, você me chama, eu vou pedir para a produção colocar o meu telefone aí, tá, na entrelinha, que é 011 97465 1088. O meu e-mail é robsoncoachbrasil, Coach Brasil, Brasil com Z, tá? Brasil com S, @gmail.com. Manda lá e a gente vai conversar, a gente vai ser amigos. Então, o que é a PNL? Programação Neurolinguística. Todos nós temos um mindset, que a gente chama de mindset. O que é mindset, Robson? É um modelo mental, eu chamo de mapa mental. Por que mapa? O seu mindset, a sua mente, ela está te levando para algum lugar. Então, o que tem programado na sua mente, você foi programado desde que você nasceu. Na aula passada, eu falei sobre purificação da mente. Você nasceu com a sua mente limpa, e aí a sua família foi reprogramando a sua mente, programando a sua mente com crenças que eles achavam certo, a religião, a escola, tudo ali foi programando você para você ter um mindset. Então hoje, todo mundo acima de 7 anos já tem um mindset. Até os 7 anos, uma pessoa é formada a personalidade dela. Olha que interessante, nós temos uns dados aqui da psicologia, tá? Eles nos dizem o seguinte: até os 7 anos de idade, uma pessoa recebeu 100 mil nãos contra 15 mil sims. Isso é ruim ou é péssimo? Então esses nãos que você recebeu, não pode isso, não pode aquilo, você é burro, para com isso, porque a gente é criança, a gente quer crescer. E os adultos, eles vão te impedindo de crescer, te impedindo de fazer besteira, te impedindo de meter o dedo na tomada. É não, não, não. Você criou um mindset negativo. Eu não estou falando que o seu mindset é negativo, é só você constatar. 100 mil contra 15, você vai ver que todos nós temos o nosso mindset bem negativo. Então a metodologia Você Merece Ser Livre é você buscar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então você tem um mindset na área profissional, às vezes você não arruma emprego, você não trabalha com o que gosta, você não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque o seu mindset de dinheiro, de profissão, ele está negativo. Às vezes você tem raiva de um chefe, isso é PNL, Programação Neurolinguística. Hoje mesmo eu estava conversando com o Thiago, se você estiver assistindo a gente aí, o Thiago Oliveira, ele estava me falando: Robson, não estou conseguindo arrumar emprego, estou meio preocupado. Aí eu perguntei para ele, analisa, faz uma reflexão, no último emprego que você teve, você guardou raiva do chefe, do patrão? Ele, vixe, vou fazer o Ponopono. Falei, pois é, você já sabe o que tem que ser feito, tem que perdoar lá o ex-chefe, o ex-patrão, para você ser bem sucedido na área profissional. E aí você tem a área emocional, saúde da mente, né? Como que é o seu emocional? Você lê pelo menos um livro por mês? Não? Então leia o nosso livro, ó. Você merece ser livre, somente a vitória interessa, que você vai melhorar muito o seu emocional. Saúde espiritual, como é que está a sua conexão pessoal com Deus? Eu não estou falando de religião. Como é que está a sua conexão pessoal com Deus? Hoje eu gravei um áudio nos grupos explicando como que funciona as doenças psicossomáticas, como que funciona o emocional das pessoas. Você que está me assistindo, se eu pedir para você agora, feche os olhos e pense em alguém que você gosta muito, que você ama, que você respeita, que você atravessaria o mundo por essa pessoa. Você fecha os olhos e começa a pensar nessa pessoa. O seu organismo, o seu cérebro, ele vai começar a gerar uma química e vai gerar um bem-estar no seu corpo. Você vai ficar feliz só de você lembrar dessa pessoa. Não é isso? Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Se eu fizer o contrário, pedir para você pensar em alguém que te fez muito mal, que te magoou, que pisou na bola com você, que tipo de química, fluidos o seu cérebro, o seu corpo vai mandar para o seu organismo? Então 65%, 70% na média do nosso organismo é líquido. Então imagina, má água vem de mágoas. Mágoas é você que produziu dentro do seu organismo, dentro do seu emocional, você pensou negativo, você ficou com raiva, quando a gente fala para perdoar, quando você faz uma oração, você faz uma meditação, você faz uma yoga, você se conecta com Deus, como é que fica o seu emocional? Que tipo de fluido você manda para o corpo? Então a gente ensina você a estar zen, você estar em paz, tá? Saúde familiar.
Como que anda a sua saúde familiar? Que nota que você dá para cada área dessa que eu estou falando, na sua área familiar? O que você precisa fazer para melhorar a sua saúde familiar? O que você precisa fazer para melhorar a sua saúde física? Como é que está a sua saúde física? Você tem tempo para fazer exercício? Quem não tem tempo para exercitar, está perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Quem não tem tempo para a família, está perdendo tempo. Quem não tem tempo para cuidar do emocional, fazer uma meditação, fazer oração do perdão, está perdendo tempo. Quem não tem tempo também para produzir, para ser útil, para ganhar dinheiro, né? Está perdendo tempo. Então, qual que é a nossa metodologia? A nossa metodologia é você estar equilibrado em todas as áreas da sua vida. Então, quando você contrata um coach, esse coach ele vai te fazer sessões de coach que vão de 5 a 10. As pessoas que fazem sessão de coach comigo, como eu sou muito livre, é 5, tá? A gente marca 10, mas é 5, eu já libero a pessoa, porque a pessoa já fica ciente do que ela tem que fazer. Eu não quero que você fique amarrado comigo aí 1 ano, 2 anos, não. A pessoa passou na minha mão, ou ela pratica, lembra? É treinamento, ou você pratica e evolui, ou então vai caçar o seu caminho. Eu não fico ganhando dinheiro das pessoas sem ver resultado. Então, se você depois pode me contratar como mentoria, mas as minhas sessões vai no máximo 5. Tá? Claro, se a pessoa, Robson, eu preciso ainda mais de um acompanhamento, aí a gente estende mais uma, mas a ideia é que você aprenda toda a metodologia e você seja livre. Quanto mais pessoas felizes no mundo, quanto mais pessoas em harmonia com a sua família, em harmonia nas 5 áreas, estando feliz, pleno. Então a gente ensina ferramentas no coaching que vai fazer você se sentir pleno. Tá? Então o coach, o profissional coach, ele seria lá o cocheiro do passado, hoje seria o Uber, né? Você chama o Uber, aí quando o Uber já sabe para onde você vai, já tem um destino. Você chama um táxi, o taxista pergunta, para onde você vai? Então o coach ele vai fazer perguntas para você. Aí eu pergunto para você, recebi muitas perguntas aqui, eu fiz uma pesquisa com meus seguidores, pedi para eles fazer perguntas relacionadas ao coach. Perguntaram para mim o seguinte, ô Robson, o coaching, ele é terapeuta assim como você? Não, o coach não é terapeuta, tá? O coach ele não pode mandar você deitar, fecha os olhos, não. Isso é um trabalho de terapia. Não caia nessa. Se tiver algum coach aí querendo ser terapeuta, tá errado. Ele não tem o preparo, ele não tem a formação para ser terapeuta, tá? Então os profissionais que é formado comigo, todos eles são conscientes. Você não é terapeuta, você não é psicólogo, você não tem que ficar dando conselhos, você não tem que ficar dando dicas, você tem que aplicar ferramentas e deixar a pessoa responder. Eu estou perguntando para você aqui, qual área da sua vida você precisa melhorar mais? Qual área da sua vida você quer melhorar mais? Tem pessoas que chegam até a mim que as 5 saúde dele está 0. A nota dele é 0. Robson, eu estou péssimo na minha família, eu sou egoísta, eu não dou atenção para ninguém, eu só penso em mim. Minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meus filhos, minha esposa, o casamento está ruim. Então, ou seja, está 0. Robson, a minha área física, eu não cuido da saúde, eu vivo doente, eu não faço exercício, a minha nota está 0 também. Robson, a minha vida espiritual faz tempo que eu não vou para a igreja, eu nem rezo, não oro, eu não faço nada, né? Na saúde emocional, Robson, estou sempre negativo, estou sempre para baixo, mas nota é 0 também. Profissional, Robson, eu não ganho dinheiro, eu estou preocupado, eu estou sem renda nenhuma, tá? Então, que nota de 0 a 10 você dá em cada área da sua vida? Então, isso daqui é o princípio, é a base do coaching, que é a 2ª profissão mais procurada do mundo. Então, quando a pessoa começa a melhorar de vida, ela começa a ficar diferente, geralmente a pessoa fala, eu estou fazendo coaching, eu estou treinando, eu estou melhorando, eu estou usando ferramentas, eu estou dando mais atenção para minha família, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou começando a ganhar mais dinheiro, eu estou mais feliz em harmonia em todas as áreas. Agora vou pedir um intervalo, daqui no próximo bloco a gente vai continuar falando de PNL e vamos continuar falando aí sobre coaching, a 2ª profissão mais procurada do mundo. Até daqui a pouco. Faça suas perguntas.